Senhor, senhora, senhorio, sintam-se muito bem-vindos. Vocês estão acompanhando o episódio 22 do podcast Resenha do Errante. Eu sou o Fabão, seu anfitrião, e como convidado hoje eu recebo o meu ilustre amigo Winnie Barros. Winnie, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por aceitar esse convite e sinta-se em casa. Valeu, mano. É uma alegria estar aqui. Eu até tava te falando aqui que tava muito animado para ser convidado e agora tô aqui, eu tô até meio nervoso, mas vai dar certo. Cara, eu como uma pessoa ansiosa, fiz um péssimo trabalho com o Winnie, porque fazia uns 5 episódios que eu avisei ele que eu logo ia convidar ele, e o convite não chegava. Eu fiquei com pena de você, Winnie, mas eu agradeço por você ter sobrevivido até aqui, cara. Grato. Então vamos lá. Winnie, antes da gente começar a conversar, temos muito o que falar aqui, mas se você já. Como eu já falei antes, você é macaco velho de acompanhar aqui, você estava sempre no chat, você sabe como é que começa, né? Começa Aham. com a boa e velha mendicância. Então, pra quem só assiste o começo do episódio, já sai vendendo teu peixe aí, fala como que as pessoas te encontram, quais são os teus arrobas, que tipo de conteúdo você cria, manda brasa. Então é o seguinte, gente. Meu arroba em todas as redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube é o Ini.Barros, tá? Depois a gente passa aí que às vezes o povo escreve meu nome errado. Mas eu falo de literatura, mas não só, porque eu tenho uma cabeça meio inquieta, assim, então eu tenho dificuldade de manter um nicho. Então, uma hora eu estou falando de coisa da atualidade, ou alguma coisa está me inquietando no momento, ou de algum hobby que eu estou fazendo, aí eu coloco lá, então eu vou empilhando. Aí foi um dos motivos de eu deixar todos os canais com o meu nome, porque aí meio que é meio que sobre mim e não é, né? Então, foi essa escolha. Antes eu tinha pensado em arrumar um nome, mas deixei meu nome mesmo. E as redes são quais? É Instagram, eu estou no TikTok e estou no YouTube. Aí. Então eu fiz o trabalho de casa direitinho. Os 3 links estão aqui na descrição, tá? Se você tá acompanhando ao Aí, vivo, tá aqui na descrição. Se você tá assistindo em 2042, também está aqui, tá? Vai ficar aqui de qualquer jeito. Então, TikTok, Instagram e YouTube do Winnie.Barros estão todos linkados aqui. Vocês podem seguir o link, tá? E para quem veio aqui a convite do Winnie, quem já conhece ele, veio acompanhar ele, veio ver como que ele vai se portar, se ele vai ser um cidadão, né, ético num podcast, mas não me conhecia. Eu sou o Fabão. Esse é o podcast Resenha do Errante, um podcast voltado para o mundo da literatura, onde eu recebo profissionais da literatura, sejam eles criadores de conteúdo literário, escritores, diagramadores, editores e, enfim, né, todo mundo que eu conheço, até psicólogo já esteve aqui. Então, a intenção aqui é aproximar o público do mundo da literatura. E os meus arrobas são arroba Fabão Ferraz, assim como o Ini também. É o mesmo arroba em todas as redes, tá? TikTok, Instagram, YouTube, todos linkados aqui na descrição do vídeo. Então já se inscreve aqui, se você está acompanhando ao vivo. Se você está ouvindo no futuro também no YouTube, se inscreva. E se você prefere acompanhar podcasts por áudio no Spotify, está ouvindo no Spotify, segue a playlist. Playlist no Spotify tem o mesmo nome do podcast, Resenha do Errante. Então, arroba Fabão Ferraz nas 3 redes principais e Resenha do Errante no Spotify. Já se inscreve em tudo, me segue aí. Então é isso, mendigamos, pedimos a esmolinha, né? E agora a gente vai conversar. Winnie, normalmente eu peço para a pessoa começar contando a história dela com a literatura, mas no seu caso, eu tenho uma pergunta muito mais importante. ah, Que eu quero fazer desde o momento em que eu te conheci. Qual faço é a isso. origem do nome Winnie? É de um livro. É um, Ok. é que meu pai sempre gostou muito de ler, aí ele estava lendo um livro que conta a respeito de um povo indígena chamado Suruí, lá de Rondônia. Aí, no final do livro, tem várias lendas. Aí tem a lenda de Winnie, Uhum, que é o indígena dessa tribo que criou a flecha. uhum, E aí, ele gostou do nome. A minha mãe não gostava do nome e até não gosta tanto de como a história termina, porque é um índio canibal, então ele usa a flecha para matar outros indígenas, e aí ele come a carne deles, e aí tanto que se reúnem para tirar a vida dele. Aí, só que, em vez de morrer, ele se encanta e vira um pássaro. Um pássaro que encanta as crianças. Aí meu nome significa menino feliz, ou menino alegre. interessante, o menino feliz era um canibal. Tá ok, ok. Mas dúvida sanada, acredito que muita gente que te segue tem essa mesma dúvida. Então, já queria começar o episódio
perguntando ela. Ah, cara, então tá. Então vamos pro padrão agora, tá, Winnie? Conta a tua história aí pra quem só te conhece da câmera, do TikTok, do YouTube, do Instagram, né? Quem é o Winnie? Da onde vem essa tua conexão com a literatura? Eu sei que você tem uma história bastante profunda com ela, seu pai é dono de sebo e tudo mais, né? Mas É. conta aí pra galera essa história e da onde veio esse clique de legal, gosto tanto que eu vou acabar com a minha sanidade mental criando conteúdo na internet. Não, é um negócio complicado, às vezes mesmo. Mas é o seguinte, cara, tem essa questão de ter sido uma pessoa que cresceu basicamente dentro de um sebo, né? Que desde que eu me lembro, meu pai tem um sebo. E aí, mas eu não foi uma coisa assim de literatura, não foi um negócio muito que me pegou de primeira, né? Quando eu era criança era mais quadrinho, porque minha mãe ia trabalhar, era professora de natação, aí eu ficava lá no sebo com meu pai, aí tinha uma caixinha, né, de quadrinhos. Aí eu ficava lendo aqueles quadrinhos ali, aí foi por onde eu comecei a gostar de ler, mas era só quadrinhos. Mas aí, depois, lá na frente, eu comecei a me interessar com outras coisas, então ainda tinha esse interesse com histórias, tanto aí, mas aí fui mais para jogo, para outras coisas. E quando eu já estava com uns 15 anos é que eu resolvi ler o Código da Vinci. Aí eu disse, pô, literatura parece um negócio massa, né? Aí, depois dele, eu comecei a ler várias outras coisas e tal, e foi aí que eu tirei proveito do cedo do meu pai, ficava pegando os livros lá. Aí, por causa desse gosto por leitura, quando eu fui fazer faculdade, eu olhei o que é que encaixava, né? Eu não fui uma das pessoas que, eu sempre sonhei ser tal coisa. Porque tem outras questões aí que eu não sabia se eu ia fazer faculdade na minha vida mesmo. Aí, quando eu passei, aí eu puxei lá para ver o que é que tinha na Federal do Cariri, que na verdade antes era a Federal do Ceará, tinha jornalismo. Aí eu me inscrevi em jornalismo e engenharia ambiental. Passei nos dois, mas eu fui para o jornalismo que estava na primeira opção. Legal. Aí, depois disso, trabalhei um pouco com publicidade, mas aí tinha o desejo de ser professor, né? Mas até hoje ainda tenho essa vontade de ser professor acadêmico. Aí que eu passei lá e fui fazer o curso e tal, aí lá eu descobri que eu queria ser professor, mas aí como eu já estava quase terminando o curso, minha mãe disse, conclui, falta o quê? Um ano para terminar, eu concluí, aí depois eu fui fazer letras. Trabalhando com publicidade ali, mas fazendo letras, aí eu passei no mestrado, que eu fiz um mestrado para literatura também na Universidade Regional do Cariri, na URCA. Aí, depois que eu concluí o mestrado, aí eu, pela internet, eu concluí minha graduação de letras. Mas nesse período ainda não estava criando conteúdo não, e só foi um pouco depois. Eu já tinha experimentado fazer umas coisinhas aqui ou ali, mas desistia no meio do caminho, né? Só que aí depois que eu pensasse, não, vou fazer. Aí, Legal. E teve alguma coisa que te motivou? Você falou, cara, vou começar ou foi só no embalo mesmo? Você gostava de falar e mandou brasa? cara, foi um combo. Na verdade, foi no final de 2024, que aí eu li um quadrinho, primeiramente, que é As Guerras de Lucas, que conta a história de como George Lucas fez o Star Wars. Aí tem muito aquela vibe de, pô, é o cara com ideia que teve sucesso em algo, né? Uhum. Aí, mas e ao mesmo tempo eu tinha terminado de ler o livro Em Águas Profundas do David Lynch, que é meu diretor de cinema favorito. É... e lá ele fala muito sobre isso, sempre essa inquietação criativa e essa vontade de criar, e aí que faz até mal você não fazer, se você Uhum. tem, né? E aí beleza, eu já ficava com isso na cabeça, aí meio fiquei estudando algumas coisas. Aí teve um youtuber de Magic que veio aqui em Teresina, que é onde eu tô morando agora. E aí eu fui lá junto com minha esposa, né? Enchi o saco dela e disse assim, vamos lá conhecer o cara. Aí eu cheguei lá e tava meio sem jeito, loja de Magic. Aí quando a gente entrou, eu falei um pouco com ele assim, aí disseram assim, porque a gente tá gravando umas coisas aqui, mas fica aí. Só que a gente vai gravar, mas tu não vai poder sair. Aí, porque se abrisse a porta ia fazer barulho. Uhum. E ele estava abrindo uns pacotes que tinha que ser gravado num take só, né? Uhum. Aí a gente ficou preso lá dentro, vendo ele gravar. E enquanto ele estava gravando, cara, eu ficava pensando, pô,
eu quero fazer isso, tá ligado? Eu quero criar, e mesmo que se um dia eu não consiga viver disso, mas pelo menos eu vou estar fazendo, né? Tipo, uma coisa que eu quero fazer e fico só enrolando para fazer. Aí depois que eu sair de lá, a gente tira uma foto e tal. Até tem uma foto aqui, ó, fácil. Aqui, ó, com o André do motivo. Não vai ver direito, vai ficar estourado. Aham. Mas depois desse dia aí, cheguei em casa, já tinha organizado umas coisinhas, tinha comprado um microfone. Isso foi em novembro. Começo de dezembro eu comecei a gravar e até hoje estamos aí. Cara, legal. É interessante você trazer esse ponto, porque tem algumas coisas que eu acho que a gente tem em comum na criação de conteúdo. E eu queria conversar com você sobre isso. Aproveitar para conversar com você no ao vivo aqui sobre isso, né? Que é o seguinte, eu acho que você foi uma pessoa que eu já conversei sobre isso, que a gente já falou sobre isso, sobre tratar a criação de conteúdo como trabalho. Você ainda Sim. encara dessa maneira ou você já viu que não dá muito retorno e tá indo mais para um caminho do hobby? Como é que tá? Eu ainda encaro dessa forma, só que de um tempo para cá eu tô dando só uma segurada. Tipo, porque na verdade eu dei uma diminuída na frequência, porque teve uma época que eu tava fazendo praticamente todo dia tava saindo vídeo. Uhum, Só que isso tava me desgastando mentalmente. Tipo, ao mesmo tempo eu não sou o cara que fica fissurado assim por números, porque eu acredito muito mais. Como eu vejo como um trabalho, eu vejo que é mais uma questão de processo. Tipo, uhum, é um plano a longo prazo. Não é um negócio que eu estou esperando estourar em um ano, dois, três. É um processo. Só que aí, como. Mas tem uma hora que quando você grava um vídeo que você, pô, estudei, organizei, ficou. Eu vou falar, ficou do caralho esse vídeo aqui. Você olha, eu assistiria isso. Aí você grava, gasta um tempão editando. Aí dá 200 views. E você olha lá no Analytics, né? Que dessas 200, 10 assistiram tudo. Sabe? Na verdade, pensou em algumas pessoas, né? Aí dá uma. Ela disse assim: talvez eu só tenha que mudar a estratégia. Aí, na verdade, nesse processo que eu estou publicando menos, eu só estou pensando formas de como é que eu arrumo um formato que fique bom para mim, que aí eu decidi fazer de uma maneira mais preguiçosa, vídeos agora, mas que ainda sejam coisas que me interessam. Aí por isso também eu fui pro YouTube. uhum. Eu acho que eu tenho 4 vídeos lá longos, que aí são assuntos que eu quero trabalhar mais, aí eu levo para lá. Agora é essa. Sim. Cara, eu tenho uma frase da minha esposa que eu repito bastante assim: o algoritmo ele é o pior chefe do mundo, né? Porque, cara, é muito ingrato. Eu entendo você, porque assim, eu tô numa fase que eu tô muito perto de desistir da criação de conteúdo. Porque, cara, não é nenhuma questão do tipo, pô, fiz um vídeo super trabalhado e não foi. É o mesmo vídeo que em dezembro o mesmo processo de criação que em dezembro tava indo bem, o mesmo tipo de vídeo, o mesmo assunto, a mesma galera. Cara, de janeiro pra cá, assim, uma decadência. Aí o que me segura é o YouTube, só que o YouTube ele tá numa dessa, tipo, é um vídeo muito bom e 3, 4, 5 com 50 visualizações. Aí um muito bom, 3, 4, 5, só que ainda dá ainda você se mantém, porque você vê ele é o mais estável de todos, né? Sim. Mas TikTok e Instagram, pra mim, eles estão. Cara, tá numa fase muito ruim, numa fase onde realmente, se eu tivesse só nessas plataformas, eu me questionaria sobre continuar a criação de conteúdo, porque é, não sei se você vê dessa maneira, mas quando eu digo que eu vejo como trabalho, é porque eu tenho planos com próximos passos que eu quero dar nos meus perfis, que eu só Sim. posso dar quando eles chegarem a determinados tamanhos. Aí você vê que a coisa não tá caminhando, e, cara, eu já tentei lançar a própria, né? A gente tá aqui na comunidade do Discord gravando, essa própria comunidade, era pra ser uma comunidade movimentada. Cara, a galera não vem. Tentei lançar o escritório nacional, ninguém engajou. Tipo, cara, você vai tentando dar teus tiros, você é meio que uma startup, né? Você vai tentando dar teus tiros, erra e tenta de novo. É. Eu tenho algumas visões de futuro que aí eu preciso crescer também para realizar, né? Mas eu vejo justamente por estar encarando com o trabalho também, eu meio que vejo assim, beleza, não precisa dar certo agora. Uhum, Pode ser, porque ao mesmo tempo que eu percebo, tipo, o, a minha plataforma, que eu, tá péssimo, é o TikTok. Eu acho que
O TikTok, eu assim, bicho, eles me odeiam. Nossa, é a mesma coisa, tipo, os vídeos antes dava 1000, dava 500, agora quando bate 300, vixe, bateu 300, tá A gente ligado? fica feliz, né? Porque, assim, fica complicado lá. E aí depois eu vejo alguns vídeos, você passando assim, que às vezes eu não vejo tanta diferença nesse vídeo aqui que tá dando 200.000 no vídeo que eu fiz. Uhum. Se você, o qual é. Aí é justamente isso. O algoritmo, ele parece um Deus antigo, que a gente fica tentando agradar, mas a gente não sabe bem o que ele quer. Aí a gente fica se sacrificando para ver se uma hora ele escolhe a gente. É aquela frase do Madagascar, né? Você pega seu sacrifício e joga no vulcãozinho. Cada vídeo que a gente sobe é um sacrifício que a gente joga no vulcãozinho. É. Sim. Mas, cara, indo por esse raciocínio, assim, qual é a meta do INE? O que que você vê que, cara, esse trabalho que hoje não é remunerado, hoje tem pouco retorno, quando que você vai olhar e falar, cara, tô conseguindo ver o retorno que eu queria? Qual é a meta que o INE estabeleceu Eu para acho, dobrar depois? eu acho que o momento que eu vou ver assim, tá dando certo, é quando algum momento, tipo, investimentos de gasto começar a voltar. Tipo, qualquer, não precisa nem ser muito dinheiro assim de início, mas algum retorno pelo porque, querendo ou não, a gente é pior do que Uber, porque a gente trabalha e a gente não recebe nem o mínimo. Tipo, e muitas vezes a gente tem que investir, né? Tipo, eu comprei um celular novo, comprei um microfonezinho, e várias outras coisas que mais na frente, tipo, eu tenho vontade de, quem sabe, se Deus quiser, tipo, viver só da criação de conteúdo, ou ela ser uma boa parte da minha renda, ou ela complementar a renda na minha casa de maneira. Porque eu não tenho o objetivo de dizer, ah, o Winnie ficou bilionário. Nossa, tá bilionário. Mas, pô, você dá um conforto, eu acho que todo mundo sonha com isso, né? Ter uma, tipo, eu, minha esposa, ter, tipo, uma condição as coisas, tipo, de não se matar tanto de trabalhar para, né, ou pelo menos trabalhar em coisas que às vezes você vê que combinam mais com você, né? Porque eu começo a trabalhar todos os dias de manhã porque eu preciso trabalhar, assim, né? Então, assim, eu trabalho com publicidade, eu gosto, tem hora que eu gosto, mas tem hora que eu não gosto. A gente Sim. vai, é um trabalho. O trabalho não é necessariamente para a gente encontrar um propósito na vida, mas é para sustentar a família, para a gente sustentar e tal. Mas aí espero que um dia eu dê algum retorno. Eu tenho alguns planos, tipo, eu gostaria de ter pessoas suficientes para assinarem, tipo, meu membros no YouTube. Aí eu fazer conteúdo exclusivo para algumas pessoas de coisas que são muito nichadas, porque eu tenho alguns gostos que são muito nichados. Aí tem alguns vídeos que eu faço que eu sei, não vai bem. Ninguém se Hum. importa. Só eu e mais 3 cabeças interessam por isso aqui. Não é mais isso. Mas Sei lá. talvez seu objetivo seja ser influente o suficiente para fazer as pessoas se importarem com isso. É, exatamente. Eu, eu tenho não vou dizer que é um sonho, porque não é um sonho, mas assim, eu tenho uma meta arrogante, muito parecida, que é o seguinte, cara, eu gosto muito de livros não velhos, mas livros que hoje são um pouquinho difíceis de achar, né? Sim. Eu desenvolvi ali, a maior parte da minha coleção é de 2010, mais ou menos, 2010, 2015, eu desenvolvi meu gosto literário nessa época. E eu tenho o meu objetivo arrogante de ressuscitar o interesse por esses livros. Não, Porque hoje, nada contra os livros que estão no hype, mas você não vê mais ninguém falando desses livros. Hoje que a gente tem ferramenta de pessoas falando de literatura, esses livros estão no ostracismo. Então, eu admito que eu gostaria de chegar e dizer, porra, eu consegui levantar de novo o interesse a ponto das editoras começarem a tentar lançar de novo, coisa do gênero, sabe? assim, aí, Fabão, faz a frasezinha da contracapa aqui que a gente vai lançar porque tu indicou. Exato, Nossa, exato, pô. quem sabe? Ô, fazer um. Sabe? Cara, já imaginou fazer um blurb num livro do Bernard Cornwell? É meu sonho de consumo, cara. Pô, tenho 20 livros do cara aqui em Nossa, pô. casa. Mas É. 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 Pois é, aí tem umas coisas assim também, tipo, que nem eu não falo nisso nas minhas redes sociais, mas eu vou falar aqui. Aham. Porque, tipo assim, eu tenho vontade de escrever um livro. Aí se eu escrever um livro, será que alguém vai querer me ler?
é importante que alguém me conheça para querer ler o que eu tenho para escrever, né? Sim. Aí, pois é, tem algumas ideias, até já conversei contigo algumas coisas. Tô Esse, organizando. esse é meu objetivo final, cara. Tipo, hoje, fazer com que as pessoas se interessem pelo meu gosto literário ao ponto delas se interessarem pelo que eu escrever. Mas eu Sim, admito que daí o processo é um pouquinho mais complexo pra mim. Eu travei na parte da escrita, mas é assunto para outro episódio. faz parte do processo. Exato. E, cara, tem uma frase sua que eu roubei, e eu até fiz vídeo sobre, mas eu te marquei, tá? Você não pode reclamar que eu não dei o devido crédito. Mas que é algo que eu já pensava muito antes de você falar, mas eu nunca tinha dado forma àquilo. E quando eu vi teu vídeo, eu falei, cara, eu vejo meu conteúdo da mesma maneira que esse cara. E foi o dia que você assumidamente falou que você não se considera parte das bookheads, né, cara? Eu achei muito Sim. interessante isso. Da onde veio esse pensamento? Foi justamente, tipo, de olhar do geral, assim, do que as pessoas produzem, ou não só o que produzem, porque não tô desqualificando o que a galera faz, que eu acho que tem trabalho para todo mundo, né? Tipo, tem conteúdo para todo mundo. Mas é justamente de ver aquilo ali e perceber que eu não me encaixo. Tipo assim, é uma sensação de não pertencimento mesmo. Uhum, Aí eu fiquei processando essa ideia na minha cabeça e também olhando para o que eu faço, né, de maneira justamente esse conteúdo meio o que é que tu faz? Eu falo um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo tem esse foco, tipo, eu acho que se for para dizer qual é o grande foco do que eu falo, são histórias, narrativas, de maneira geral, né? Que é o que me encanta na vida, assim, seja uma história de uma pessoa, seja algo de ficção, é o que me deixa impressionado, a capacidade de alguém me contar uma história e ela existir na minha cabeça e, e ainda mexer comigo de maneira que, sabe, dá vontade de construir coisas, mudar coisas, me mudar, me transformar. Aí, percebendo isso, eu disse, gente, eu não faço parte dessa galera aí, não. Tipo, às vezes o pessoal gosta muito de polêmica, né? Porque rende muito visualização, mais do que falar de livro. Porque uhum. eu acho que as pessoas parecem que cansaram de resenhas. Não sei se tu tem essa impressão, que ninguém se importa muito com resenha. Se eu chegar só e dizer assim, peixe, esse livro é muito da hora e tal, já serve. Ó, muito bom, gostei muito de ler. Por quê? Porque é muito bom de ler. Mas se você se desdobrar, parece que as pessoas estão meio cansadas disso, tá ligado? Aí eu fiquei pensando. Aí eu cheguei nessa conclusão, que eu não faço parte daquele meio. Eu sou Cara, outra coisa na periferia ali. E eu te pior- considero, junto comigo, produtores underground, tá? A gente é underground, a gente tá ali, ó, a ge- na a- beirada, marginal. cara, a gente é o grunge da criação de conteúdo literário. Exatamente. Mas, cara, eu compartilho dessa sensação sobre as resenhas. Eu acho que até a gente pode entrar nesse assunto porque tem um parâmetro bem amplo nele, que é o seguinte, eu acho que, cara, eu vejo dois vieses. Primeiro, a galera tá realmente cansada porque o efeito bolha da rede social faz com que todo mundo receba conteúdo muito parecido. Sim. Então, o que que acontece? Eu vejo, por exemplo, sei lá, você vai lá e, cara, tô vendo uns livros de Tormenta atrás de você, e é um assunto que me interessa. Aí você vai lá e faz um vídeo e eu vou ver o Winnie falando de Tormenta e falar, pô, gostei desse livro, não conhecia, vou ver teu vídeo inteiro. Amanhã eu vejo o Luke fazendo o mesmo vídeo. Eu vou olhar e falar, legal, gosto desse livro, mas eu já ouvi o Winnie falando ontem. Eu já não vou ver o vídeo inteiro. Então acho que esse é um ponto, sabe? E o outro ponto é que a galera meio que faz um clube em cima disso, do tipo, ah, você falou de Tormenta, amanhã eu vejo um outro cara falando de um outro livro, eu nem espero ele me cativar. Eu já passo, porque não, eu só quero saber de Tormenta. Então, Sim. eu acho que esses dois caminhos fazem com que realmente a galera canse. E tem um outro ponto que eu comecei a questionar recentemente, e aí eu vou ser polêmico, porque eu vou bater no meu próprio público, né? Então a galera pode ficar chateada, mas assim, eu cheguei à conclusão, principalmente TikTok, que é uma rede social de fofoqueiro. Por quê? É. Cara, a galera adora que você faça um vídeo falando, ó, vou ler esse livro, venham comigo ler esse livro, li 2 páginas desse livro e tô pensando tal coisa e vamos construir junto. Você pega e faz uma resenha estruturada, técnica, a galera não quer.
Eles querem que aquela sensação de que eles estão acompanhando a tua vida, o que que você tá fazendo, o que que você vai fazer amanhã, o que que você fez ontem. Quando o vídeo vai por esse caminho, a galera gosta, eles sentem que eles estão compartilhando o teu dia a dia. É quase um daily vlog ali, né? Mas a coisa mais É, estruturada, você quer fazer uma coisa mais acadêmica ali, aí realmente não agrada. eu acho que é uma galera que tá muito em busca de companhia, né? Tipo, elas não querem tipo uma resenha, eles não querem um crítico, eles querem um amigo, mas ao Uhum. mesmo tempo não, é um amigo que não pode pisar na bola de jeito nenhum, porque esse cabo descarta é muito rápido também. Também. Isso é uma coisa que eu falo do Instagram, cara. O Instagram é uma rede social que você seguir alguém no Instagram significa que você concorda com todas as opiniões religiosas, políticas, éticas e morais daquela pessoa. Então, tem muita gente que curte teu vídeo, procura você no Instagram, mas não te segue. Porque a galera tem muito medo. Você vai Sim, olhar e vai ver, tipo, ah, fulano falou uma besteira. Você vê que um amigo teu segue aquele cara, você já fica tipo, eita. Não, o Instagram, ele é bem ingrato nesse caminho. é, quase um policiamento. E aí a Carlin levantou um ponto aqui do Shadowban. Que ela falou, às vezes você coloca um termo meio infeliz no vídeo e toma um Shadowban. Você já sentiu que você tomou um Shadowban em alguma rede, cara? Eu tava conversando com um amigo meu, que eu até falei para ele, né, que o TikTok parece que ele me enterrou. Uhum. Aí ele disse, já falou alguma coisa. Às vezes, vixe, eu já falei abertamente algumas palavras que talvez eles sejam sensível. Então, porque a galera evita falar o nome. Eu vou até evitar aqui, vai que o YouTube resolve. Mas tipo assim, aquela galera esquisita lá da Alemanha, eu já falei o nome deles abertamente. Eu já falei de morte abertamente. O YouTube aceita você falar morte. Mas eu não sei se o TikTok gosta muito da palavra. Assim, tá. Não É. frescura. Pra mim, o TikTok ele parece uma das redes sociais mais sensíveis que tem. Tipo assim, é mais do que o Instagram, mais do que o YouTube. Aí, talvez, fiquei me cogitando da possibilidade de eu estar num Shadowban no TikTok. Cara, eu tava com essa dúvida desde o começo do ano, porque foi muito cavalar, assim, a minha queda. Mas hoje eu tenho certeza. Por quê? Cara, fazem umas 2, 3 semanas atrás, um vídeo meu foi tirado do ar no TikTok por analogia, por eu estar incentivando bullying. Um vídeo que eu simplesmente explicava sobre o conceito de curva dramática. Cara, nada a ver, sabe? E aí, e assim, e um vídeo velho, não foi um vídeo que eu subi e eles derrubaram. Cara, um vídeo velho. Tava lá um tempão. E aí, o que que acontece? Quando você não tenta ser. Você não é um criador que fica tentando agradar e você tem os seus desafetos e você fala abertamente. Eu acho que a galera ficou me. Qual que é a palavra? Eles Denunciando. ficaram me denunciando ali, tipo, qualquer vídeo meu, vamos denunciar esse cara porque ele não gosta. Ele não gosta do meu autor de estimação. Meu Deus do céu, vou denunciar. E de repente um vídeo aleatório Ele não gosta do Jon Snow. não gosta. Pior que o Jon Snow eu gostava, cara. A minha birra é Ele é exatamente da pelo hora. que ele fez com o Jon Snow. Mas É, assim, eu acho que realmente foi tanta denúncia numa rede tão sensível, como você disse, que agora eu tô num Shadowban lá. Agora eu meio que tô recuperando, mas tá assim. E aí o que a Carlin falou aqui, né, cara? Shadowban é coisa mais covarde. E eu concordo porque a rede não te avisa que você tá nisso. Você foi banido, você foi é, cortado, ele te avisou, ó, você saiu fora. Agora, o Shadowban eles não contam, tipo, o que que eu posso fazer? O que que eu posso mudar? Qual palavra que eu não preciso usar? Ninguém te avisa nhacas é. nenhuma, né? Pelo menos avisar, vai ficar assim por tanto tempo. Você, Uhum. beleza, tem um tempo, né? Não fala mais É, isso que eu não gosto. Beleza, não falo mais, mas não te aviso nada. é. Eu já pensei no TikTok, talvez até testar alguns vídeos meus que até eu sem postar nada, eles dão muita repercussão. Será que eles querem que eu faça conteúdo disso? Tipo, só falar de política agora. Só, Uhum. eu não quero falar, eu arrumo inimigo demais por falando de política. Ah, não, cara. Aí tem uma questão da saúde mental, né, cara? Você vai ter que lidar, porque assim, É, eu não sei como que é você, mas eu. O meu dedo do bloco é frouxo, cara. Eu eu dei bloqueio poucos gente blocos. diariamente, cara, porque a galera é muito chata, cara. E falando de literatura, que em teoria é algo que não deveria gerar tanta polêmica, já tem que lidar com gente chata, imagina falando de política, né?
E um dos poucos blocos que eu dei foi um cara falando de literatura. E não foi de política. Já me chamaram de várias coisas, de comunista, de não sei o que lá. Eu ignoro, deixa lá. Mas aí teve um cara que ele me irritou falando de literatura. Foi num vídeo que eu tô falando que algumas pessoas, eu percebi, que entendem que literatura. Eu até amenizei, que eu falei que o pessoal fala que literatura é coisa de menina. Mas já ouvi de menina, mas também já ouvi que é coisa de viado. Então, assim, Uhum. né? Nesses termos, né? Aí eu vou gravar esse vídeo. Aí, nos comentários, um cara escreveu um textão dizendo, falando que existe essa diferença de literatura de homem, de mulher, e não sei o quê. E no TikTok só tem frutinha que lê não sei o quê. Eu dei um golpe no cara. Aí eu achei, velho, aqui, tu não tá ouvindo o que eu tô falando no vídeo, não, mas tu me segue. Cara, eu nem perco meu tempo. Tem uma galera que fica tipo, não, você tem que dar espaço, você tem que discutir. Cara, eu não discuto, eu não respondo porque você responde um babaca desse, você dá palco pra outros babacas quererem entrar naquela discussão e querer aumentar aquele Sim. assunto. Eu só vejo, cara, eu tenho dois caminhos. Eu olho e falo assim, tipo, o Vini falou uma babaquice. Pô, é meu amigo. Eu só vou deletar o comentário. Agora, é uma pessoa que não faz a mínima diferença na minha vida, eu bloqueio, eu nem pergunto, eu nem tento entender o contexto, eu só bloqueio e falo, não quero essa pessoa aqui. Que a galera é chata É, mesmo. E, cara, exato. e entrando nesse assunto, você já falou do cara que você bloqueou, você já teve algum desafeto na internet nesse tempo aí que você tá criando conteúdo? Alguém que você te irritou, te tirou do sério? Não. Não. Ninguém. Até quando eu vejo o pessoal falando umas coisas que eu não concordo, eu sou adepto do só passar para cima. Tipo, não faz diferença. Eu não vou deixar a pessoa me irritar com o que ela pensa lá da casa dela, aqui. Porque eu já dizia, uma das coisas que depois que eu passei dos 30, um pouco antes disso, eu decidi que não vale a pena gastar energia para convencer alguém de algo. Então, tipo assim, beleza, tu pensa assim, beleza. Me atacou, eu só dou bloco, beleza, tá resolvido. Eu finjo que a pessoa não falou nada e sigo minha vida. Uhum. De início, eu lembro que teve alguma coisa, mas eu já esqueci até. Tá vendo? Eu sou assim. Tipo, teve alguma coisa que alguém já comentou assim, em algum vídeo meu, que eu me irritei. Mas eu nem lembro mais o que a pessoa falou, tá? Deixa de mão. Cara, Eu não sou uma pessoa de desafetos. eu ia falar isso, cara. Pelo pouco que eu te conheço, você é uma pessoa que, assim, alguém tem que se esforçar muito pra te irritar, né? É, Eu achei engraçado esses tempos, porque eu vi que você tava todo cheio de dedos comigo por causa do assunto da jornada do herói. Eu falei, cara, calma, a gente concorda. Calma. Eu não tô bravo com você. A gente só usa palavras diferentes, mas a gente concorda. Olha palavras diferentes. É tipo, depois que eu percebi que basicamente tipo assim, a gente leu autores diferentes que falam a mesma coisa de formas diferentes. Na verdade, a gente leu autores diferentes que falam de coisas diferentes dando o mesmo nome. É, Isso aí. E, cara, pois é. entrando nesse assunto da jornada e tal, você trouxe bastante quando a gente conversou sobre isso, sobre o conceito de construção narrativa, estudos de construção narrativa. Você é letrólogo, né? É, É, você estudou isso na faculdade? Você estudou esses assuntos porque você tem interesse? Como é que foi? os dois. Eu estudei na graduação, a gente acaba não aprofundando muito, né? Mas no mestrado, como eu estava estudando, no meu mestrado eu fiz um trabalho, minha dissertação é sobre um quadrinho, né, Angola Janga, que fala da história de Palmares e tal. Aí nisso entra, né, no desenvolvimento do romance, no desenvolvimento, principalmente do romance, porque eu usei ele como para encaixar nas diretrizes do programa. Eu parti do pressuposto que e aquele quadrinho é um romance gráfico, Uhum. né? Mas apesar de delimitar, dizer que tem diferença, né? Mas beleza. Aí nisso também o meu próprio orientador estuda algumas coisas a respeito, mas muito a partir do Bakhtin, né? Essa construção do romance, do herói e tal. Mas também outras coisas foi estudando para dar suporte e mais na frente, depois que eu concluí o mestrado, algumas coisas que eu estou estudando por fora, né? Porque eu tenho interesse em conhecer. Tipo, o Harold Bloom, eu só fui ler depois que eu terminei o mestrado. Uhum. Né? Aí que eu tenho essa visão de que
que eu puxei muito de lá, porque na verdade eu já concordava, eu só achei alguém que me dá respaldo para pensar assim, tipo, que não existe uma consciência coletiva que liga todos nós, mas uma sensação que, tipo, a gente tem uma tradição, isso é inegável, tradição, mas o que move os novos autores, principalmente aqueles que se destacam, é a vontade de superar os seus, as pessoas que lhe inspiram, né? Você quer ser tão bom quanto ou melhor. Tipo, eles vão por aqui. Aí, para eu ser diferente, eu vou para esse lado aqui. Uhum, Né? Mas a verdade é só do desenvolvimento da literatura e tal. Mas dentro da construção narrativa, a gente tem tipo, um dos autores que eu estudei é o Paul Ricoeur, que aí ele vai falar da criação de histórias, tanto na história que a gente estuda na escola e tal, e na academia, como narrativas ficcionais, né? Tipo, para você fazer sentido, você tem que encadear ideias. Então você vai fazer um recorte que aí vai entrar muito no quando tu está falando de jornada, que é desse encadeamento, né, de acontecimentos que é para fazer sentido, porque senão uhum. são só acontecimentos raros e tal. Mas Eu falo, é o famoso pegar na mão da pessoa e trazer ela pra te acompanhar, porque senão você só tá expondo fatos, né? E assim, você vai porque ou, ou é jornalismo, exposição de fatos, ou é uma história contada, que daí você vai trabalhar a emoção da pessoa, você vai trabalhar o interesse, você vai, né, fazer. Não sim. que jornalismo não faça isso. Bom, aí você sabe mais do que eu, mas tudo bem. Aí você me corrige qualquer coisa. Não, não, entendi, entendi. É porque depende do ramo, né? Mas normalmente uma notícia, teoricamente, ela é só para acontecer isso aqui. Uhum. Deveria ser, pelo Aí menos. sabe, deveria ser. Sim, Em teoria. em teoria. E, cara, voltando à tua história com a literatura, com as histórias contadas, mas você começou pelos quadrinhos, né? Você contou. Foi. E eu percebo que hoje você tem uma coleção grande de quadrinhos, você fala bastante de quadrinhos. Inclusive, você foi a pessoa que me corrigiu quando eu disse que graphic novel era literatura. E você me corrigiu falando, não é literatura, é história contada, mas não é literatura. Então, assim, cara, conta um pouco pra gente aí como que é essa ligação com os quadrinhos, quais são os seus quadrinhos preferidos, o que que você extrai deles. A gente sabe que existe um preconceito grande, né, em cima disso. Ah, é coisa de criança. Mas, assim, qual é... O que que você traz, assim, o panflete quadrinhos pras pessoas, pra elas perderem esse preconceito? Então, assim, eu acho, assim, de maneira geral, eu acho o quadrinho uma forma de arte magnífica, tipo assim, e com um potencial de se explorar enorme. Justamente porque, tipo, a literatura, ela tem muito prestígio, né? Então, até para na hora de estudar, eu escolhi estudar quadrinhos, porque assim, pô, na academia tem uma galera que estuda quadrinhos, mas é muito menos comum eu falar de um quadrinho ali que fala da Guerra de Palmares do que pela milésima vez analisar o Machado de Assis, né? Aí tem essas questões assim. E aí, por causa do. E também eu me interessei por quadrinhos, justamente porque teve uma época na minha vida que eu lia muito quadrinhos quando eu era mais novo. Aí teve um hiato ali na adolescência que eu passei a achar que eu era adulto. E aí já, os quadrinhos já não me servem. Acontecimento canônico na vida de todo nerd. Até que depois, eu lembro que foi até assistindo X-Men Primeira Classe. Eu tava com 18 anos, foi por volta de 2008, 2009. Aí eu voltei a colecionar quadrinhos e aí comprar muita coisa. Tanto que quando eu vim para Teresina, eu trouxe muito quadrinho, mas lá na casa dos meus pais ainda tem muito livro e muito quadrinho. Né? Lá tem ainda 3 armários cheios de coisa lá, porque não dá, o apartamento é pequeno. De trazer essas coisas aqui, minha esposa já reclamou, dizendo, tu vai botar onde? Só se for começar a colocar em cima das coisas, do quarto. Enfim. Mas tipo, o quadrinho, ele realmente ele sofre muito esse preconceito que eu passei na adolescência de achar que tem uma hora que ele tá bom, né? Tipo, é só. E justamente quando você para pensar que parece só coisa, é só super-herói, é só bobeira, né? Tipo, é só bobajada. Mas aí quando você realmente começa a pesquisar, você vê que tem. Ele é como qualquer outro tipo de arte.
Dizer que quadrinhos é só para criança é um pensamento tão idiota quanto dizer que cinema seria só para criança. Então, assim, é só para criança isso aí. Porque você pode se explorar isso aí o quanto der, né? Então, eu lembro que um dos quadrinhos que foi assim, divisível na minha vida, ali com 18 anos, Day Tripper, que são de dois brasileiros, né? Fábio Moon e Gabriel Bar, que o personagem, todo final de capítulo, ele morre em uma diferente, com idade diferente. Aham. Com 30 anos, com 12, com 40. E vai fazendo você pensar sobre a vida, né? Aí fala assim, não, cara, tem quadrinhos que falam mais, né? O pessoal fala muito do Sandman. Eu não vou dizer que eu não gosto do Sandman. Eu gosto. Eu só não acho ele tudo que a galera fala que ele é. Eu acho ele meio pedante às vezes, né? Tem o Neil Gaiman ali, era como se ele dizia, eu vou provar que quadrinhos e literatura estão no mesmo patamar. Aí tem umas horas que é legal, mas fica meio pedante. É diferente do Alan Moore escrevendo o Monstro do Pântano, que você diz, cara, o cara é o monstro mesmo, Uhum. né? Tipo, o cara sabe o que tá fazendo, assim, ser maduro sem precisar forçar. Eu lembro até a primeira vez que eu li, quando ele revela, spoiler aí para quem nunca leu o Monstro do Pântano, que o Monstro do Pântano descobre que ele não é um ser humano, mas ele é uma planta consciente que descobre que nunca foi humano, ela só acreditava. E aí ele trabalha esse horror de você descobrir que você não é aquilo que você é. Cara, o quadrinho é bom demais, poxa, você me arrepia. Cara, mas assim, eu entendo, apesar de eu ser uma pessoa que gosta de Sandman, eu entendo a sua opinião, porque assim, eu tenho aquelas edições definitivas, né? Que elas são compilados de várias histórias. Eu já tive, eu vendi, porque eu namorava à distância, para viajar, eu vendi minha coleção. Faz sentido. Prioridades. E Verdade. eu li o primeiro e o segundo dos 5. O primeiro eu gostei muito. Só que o primeiro eu senti que eu tava acompanhando uma narrativa, né? Tanto que o primeiro é a primeira temporada da série de TV, pra quem assistiu. Já o segundo, eu senti que são só alguns contos jogados ali. E aí tem alguns que são Ele bons, tem fragmenta. alguns que são que não são tão bons, e aí fica difícil de você avaliar. Porque não. Sim, Eles não seguem, não é a história do Sandman. É tipo, um dia o diabo desistiu do inferno e o Sandman ficou dono do inferno. Boa história. No outro dia, uma menina tava sonhando e ela criou uma ilha, mundo e não sei o que. E daí você fica tipo, pô, história chata pra caramba, cara. Sabe? Então, você não tem, não é uma saga que você segue, é uma antologia, né? E eu sim. acho que isso faz com que fique Aí lá na difícil. frente ele vai voltar e tal. É nisso. E, e assim, Ela oscila, né? E trabalhar com contos é meio isso, né? Tem uma hora que é legal, tem umas que são uma merda. eu gosto, assim, me julguem. Não, não me julguem, não quero que me julguem. Mas assim, eu gosto muito do Gaiman, da escrita do Gaiman. A vida pessoal dele não tenho nada a ver com isso. Mas assim, eu gosto muito da escrita dele exatamente porque pra mim ele é um contador de histórias. Eu sinto que eu tô sentado na frente de um velho sábio que tá me contando uma história na frente de uma fogueira, sabe? Eu acho que hoje em dia muito autor perde isso. É só uma narrativa muito longa, mas não parece que a pessoa ela tá tentando te puxar pra história dela, né? Ela só é um registro de uma crônica gigantesca, né? E o Gaiman eu tenho essa sensação que ele me puxa pra uma história, ele quer contar. Mas assim, quem conhece mais da obra dele, assim, é um autor complicado. Tem muito livro dele que eu saio com nojo de ser um ser humano por causa das passagens do livro e você olha e fala, cara. Depois você vê as coisas que ele fez, você fala, ah, eu já imaginava que a mente dele era deturpada um pouquinho, né? Mas eu sei que ele tá cancelado, porque ele, enfim. Aham. Mas um dos livros que eu mais gosto é dele, que é O Oceano no Fim do Caminho. Eu adoro Cena no Fim do Caminho, eu adoro o livro do cemitério. Eu amo de Eu paixão. ainda não li, Oi? mas eu quero ler. Eu ainda não li o do Cemitério, mas quero ler. Cara, é muito bom. Eu amo de paixão Lugar Nenhum. Lugar Nenhum é o melhor livro dele pra mim. Mas, por exemplo, Deuses Americanos, que é um dos mais famosos, é um desses que me deixou um pouco nauseado, assim, de ler. Achei mal mesmo. Gostei muito de Filhos de Anansi. Filhos de Anansi, pra mim, ele teve uma característica que ele fez eu achar o livro chato até o final e no final olhar pra trás e falar, eu não tava achando chato, eu tava sendo chato. Eu estava sendo chato mesmo, né? Porque o protagonista, ele é um Sim. pouquinho chato, só que chega no final você fica com saudade dele, cara. Então eu gostei dessa criação.
Mas enfim, vamos. Enfim, falando em autores favoritos, quem que é o autor favorito do Winnie, cara? Meu autor favorito é o Felipe K. Dick. Quem? O Felipe K. Dick, Aham. do Ah, Eu tá. Brilho Sonho, Aham, né? tá. O Blade Runner, entre O aspas. Blade Runner, tá. Cara, eu tô com uma. Eu não comprei, tá na minha wishlist uma coletânea dele, porque eu quero. Eu conheço muitos filmes baseados na obra dele, mas eu nunca li nada dele. Ó, só para avisar, o cachorro do vizinho tá latindo aí. Se estiver vazando, Não tá é do pegando, fica vizinho. tranquilo. Sim, pois, eu sou um cara assim, eu não li tudo dele ainda, né? Eu não sou uma pessoa que fica fissurado, uma pessoa e lê tudo que a pessoa. Eu tenho um objetivo ao longo da vida. Mas como eu fico muito focado numa coisa aqui, aí depois mudo, eu tenho temporadas na minha própria vida, né? De gostos. Mas ele é o cara que eu acho que eu li uns 4 livros dele, ou 5, gostei de tudo. Pra mim, o cara é genial. Uhum. No momento, eu também tô lendo um livro dele, que é o Fluam Minhas Lágrimas, disse o policial. E é um livro que, enquanto eu leio, eu fecho o livro assim e digo assim, você é incrível, cara, você é demais. Então, ele é com certeza, é meu autor favorito. E ele toca uns assuntos que eu acho muito legal, que é tipo, questionar a realidade, tipo, nossa realidade sensorial, como é que a gente acredita em coisas que a gente está vendo ou sentindo, se no nosso cérebro é tipo química. Tudo que a gente recebe é química e tal, e pode ser manipulado. Então, como é que a gente acredita? Como é que a gente acredita na história que a gente aprende de como é que aconteceu a realidade no mundo? É confiável? Bom demais, mano. Cara, bacana. Eu acabei de passar por uma experiência muito parecida dessa de fechar o livro com O Homem Bicentenário, do Asimov. Cara, fazia tempo que eu não li um livro tão bom. Pena que é pequenininho, cara. Queria mais daquela história. Eu gosto muito do Asimov. Eu gosto da Asimov também. Eu não li tanta coisa dele, mas eu gosto dele. As coisas que eu li, eu gostei. Uhum. É, eu também li pouco, Menos cara. Fundação. Eu adorei Fundação, Fundação cara. não. É a minha ficção científica preferida. Mas eu não gostei de O Robô. Muita gente ama Eu Robô e eu não gostei. Mas eu acho que o meu problema foi o filme, cara. Porque eu acho que eu fui esperando a história do filme e a história do filme é um conto desse tamanhinho. Não conta. Né? Então não me pegou muito. Mas, cara, um outro assunto que eu acho que é bacana a gente entrar, e aqui eu fico indo e voltando mesmo porque a minha mente é uma bagunça. Você falou agora há pouco do preconceito das pessoas, né, no BookTok, falando que literatura é coisa de menina, é coisa de viado e tal, tal, tal. Cara, como que você enxerga isso? Eu tenho uma visão bastante crítica sobre esse assunto, eu até já fiz vídeo sobre. Mas antes de eu relatá-la pra gente conversar sobre, eu quero que você fale um pouco mais sobre o que você pensa disso. Cara, assim, tipo, eu fiz isso, aquele vídeo, justamente porque é um assunto que me incomoda às vezes, tipo, de você taxar. Tipo, você simplesmente decide que tal coisa é de uma coisa, tal coisa é de outra. Eu sou uma pessoa que eu cresci. Tipo, meus pais são pessoas muito de boas. Então, eu cresci com todo tipo de gente ali perto da gente, tá? Meu pai tem um sebo, então entrava muito. Meu pai tem amigo de tudo que é jeito, de todos os espectros políticos, de pensamento, de mundo e tal. Então, para mim, era natural essa diversidade de ideias. Aí, quando chega essa ideia, eu começo a ouvir, né, que não, literatura é coisa de menina, ou tu gosta dessa coisa. Já pensou em, sabe, essas piadinhas assim, meio que, Uhum. eu tava fazendo. Tipo, eu já brincaram comigo, mas eu não me incomodo com isso, mas eu percebo que é muito paia. Tipo, já me disseram que eu não fiz nenhuma graduação de homem, porque eu fiz jornalismo e eu fiz letras. Nenhum dos cursos é de homem. Aí eu até brinco, não, mas tem gente de todo jeito lá e tal, pá, porque eu evito me desgastar muito com esse assunto, assim. Quando é um amigo, o cara diz, pô, às vezes, peraí, né? Mas quando é um aleatório, aí você deixa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Fala, fala. Tá bom, tá bom. Vai avisando aí, viu? Vai avisando. Qualquer coisa Mas, você me avisa, exatamente. mas aí, é justamente isso, tipo, a galera cria esses ideais, assim, de fazer discernimento, né, entre o que é uma coisa de uma coisa, de outra coisa de outra. Enquanto eu acho que a gente poderia ter, tipo, muito mais diversidade no tipo de leitura. Como a pessoa quiser ler um romance, eu como um homem hétero, sou casado com mulher,
ler um romance, qual é o problema? Qual é a dificuldade nisso? Né, entendeu? Tipo, assim como uma mulher, tem uma galera os nerdão, né? De mulher não pode gostar de literatura de fantasia, né? Coisa de menino. Cara, mas assim, eu já Bobagem, tá ligado? eu já me a não é que eu me aprofundei, porque isso é um pouco pedante, né, mas assim, eu já trabalhei bastante esse assunto na minha cabeça. Tem até um vídeo do Rolandinho que eu usei de exemplo quando eu fui fazer o meu, porque eu achei muito bacana o que ele falou. E eu acho que isso é um problema, na verdade, que a gente enfrenta socialmente quando você para olhar os impactos disso para o futuro. Óbvio, todo tipo de preconceito é um problema, mas esse especificamente falando de literatura, porque o que acontece? Culturalmente, homens tratam a litera infantilizam a só deixa eu dar um F5 aqui, porque travou pra mim. Deixa eu ver se travou pra todo mundo. Cadê, cadê o povo do chat? Caiu, travou o Não, chat. tá tudo certo. Mas enfim, eu vejo que homens héteros adultos tendem a infantilizar a fantasia, tendem a infantilizar todos os, tudo aquilo que é um hobby, que é um hobby e não é futebol, nem Fórmula 1, é Sim, infantil. E hoje se trata muito isso, cara. Você tem. E a literatura sofre muito com isso, porque você pega, cara, você vai num ensino médio ali, uma galera de 15 anos, né, finalzinho do ensino fundamental, 14, começo de 15 anos. Cara, todo mundo assiste anime, todo mundo lê mangá, todo mundo lê quadrinho, todo mundo. Nem todo mundo, mas assim, o pessoal que é mais engajado ali vai ler um livro de fantasia, vai ler um livro de ficção científica. Você pega homens adultos, não, tudo isso é infantil, tudo isso é coisa de criança ou de mulher, ou, né? É, é. e assim, eu vejo que isso é muito ruim porque isso só aumenta o quanto o pensamento masculino é limitado. As Sim, pessoas elas não trabalham a empatia de você ler uma história, de você acompanhar um romance. E aqui, né, como eu sempre falo, acreditando que estou falando com pessoas literatas que entendem que romance não é o gênero romântico somente, mas aquela coisa de você acompanhar uma história de um personagem fictício. Você não tá lendo um livro de coach que vai te ajudar a ficar bilionário, porque o coach não vai te ajudar a ficar bilionário, mesmo que você leia o livro dele, só ele vai ficar milionário. Né? Não sei, desculpa a gente entregar essa verdade para vocês, mas assim, toda vez que você compra um livro de coach, é ele quem ganha o dinheiro, não é você, né? Mas existe essa coisa que você tem que procurar somente coisas que te tornem mais bem sucedido, melhor sucedido financeiramente, melhor sucedido profissionalmente ou, né, muito pegador. São as três coisas que você tem que se preocupar quando você é adulto. E essas coisas que são mais lúdicas para fazer você entender melhor como você se sente, entender melhor o que você pensa, elas são todas infantilizadas ou jogadas para as mulheres e para as crianças. E eu vejo que, cara, isso é muito perigoso. Entra até no ponto que eu falei no começo ali de querer falar de livros que hoje não estão mais no mercado. Eles não estão no mercado exatamente porque fortaleceu demais essa cultura que não é para ler, cara. Tipo, são sim. livros voltados para o público masculino e o público masculino não lê. O público masculino acredita piamente que ele vai ser menos homem se ele ler, ele vai ser menos homem se ele tiver um hobby, se ele tiver se ele gostar de um desenho e, né? Para que agora. Pode subir aí o hino da União Soviética que ligou um negócio aqui. Vamos colocar a camisetinha vermelha, vai, bora lá. Não, mas é isso mesmo. Tipo, você pode ver que até o número de homens que lê caiu. Porque, tipo, a gente vive nessa sociedade neoliberal, que é isso mesmo, tipo, essa ideia de produtividade e tal, todo mundo é CEO de si mesmo, todo mundo tem que estar investindo em si mesmo. E tanto que tem uma galera que eu acho muito chato, tipo assim, quando diz assim, mostra os livros, é assim, eu investi nesses livros, nesses quadros. Não investiu, você comprou esses livros, você comprou esses quadrinhos. Tipo, fica importando para dentro do, da, do próprio linguajar da gente, esse meio empresarial. Aí, esse é um ponto. E aí tem um outro ponto, justamente, que é a gente viver numa sociedade que ela é tão machista, mas não é só uma valorização do homem, tipo, o homem com coisas positivas. Não, é tipo, ele tem um quadrado bem específico do que é ser homem, e tudo que sai dali
Ou você é, é alguma coisa mexida com sexualidade, ou seria você é infantil. Você é um bobão que não cresceu, um mal crescido. E quando, na verdade, tipo, uma vez eu até estava conversando com uma amiga minha, que ela, assim como eu, também gosta muito de ler, muito filme, e ela tá morando lá em Portugal. Aí ela conversa com os portugueses, aí eles acharam engraçado ela saber de tantos assuntos. Aí perguntar, tu estudou isso tudo? Elas, não, eu aprendo muito do que eu sei hoje, de política, de opinião, de empatia com as pessoas, a partir das histórias que eu li na minha vida. Tipo, eu assisti. Então, conhecimento construído a partir da ficção, mas essa ficção ela tá conversando com coisas da vida da gente. Tipo, vai dizer que você leu O Senhor dos Anéis e você não tem um pensamento gigante ali de espiritualidade, amizade, do que uma visão positiva do que é ser homem. Tipo assim, a gente tem o Aragorn ali, que para mim seria o homem perfeito ali, cara. Tipo, é o cara que ele tem uma paixão, beleza, mas aí ele não abre mão dos valores dele, das amizades dele, e que ele daria a vida para destruir o mal na Terra, porque tem uma força que está tentando destruir a natureza, está destruindo as pessoas que estão ali. Aí o cara reduz isso tudo a é uma história de criança. É só uma história. Pode ser. Eu também acho muito torto esse papo de ter uma visão negativa da infância. Tipo, como se algo ser de criança fosse menor, como se não fosse adultos também que estão pensando naquilo ali, trabalhando aqueles assuntos, e que muitas vezes tem outra camada bem mais profunda do que só aquilo que a pessoa não está prestando atenção. Cara, mas aí agora a gente entra nos profundezas, né? Porque se você vai colocar a camisetinha vermelha, eu vou colocar o cordãozinho colorido aqui. Porque assim, aí pra complementar isso, eu tenho uma visão de uma pessoa autista, né? Que Sim. é eu mesmo. Cara, o que eu vejo é o seguinte, cara. A nossa sociedade típica, né? E aqui vou colocar principalmente a masculina, porque é a mais típica possível, como você falou. Eu não vejo nem como um quadrado, pra mim é uma linha reta, tá? Qualquer coisa, escorregou o pezinho, tá errado, né? É, e o que que ela vê? Tudo que é individual é errado. Tudo que você se reconhece como indivíduo e você vê que você tem aquele interesse por ser um indivíduo é infantil. O que que essa sociedade vê? Tornar-se adulto é cada vez mais você adaptar-se ao geral, adaptar-se ao que é típico, adaptar-se à sociedade, tornar-se uma ferramentinha, uma engrenagenzinha que vai mover a estrutura social e as suas individualidades elas são infantis. Então tudo que é, eu gosto de tal coisa, é infantil. Eu me atraio por uma história, é infantil. O que que você tem que fazer? Você tem que estar preocupado em girar melhor as manivelas da sociedade, né. E falando por que que eu falei do cordãozinho? Porque quando você é neurodivergente, você não consegue se adaptar ao que é típico, e aí entram todos esses outros preconceitos, tipo: "Ah, hoje tá na moda ser autista, autismo é mimimi, né, TDAH é mimimi", porque as pessoas elas não conseguem entender que um ser humano é um indivíduo. Eu acho que isso vem do fato que as pessoas, elas precisam abrir tanto mão de si mesmo para a sociedade, e quando elas veem outra pessoa que não tá fazendo isso, elas se sentem incomodadas. É tipo: "Pô, eu fiz e você não tá fazendo", e enfim, nem sei por que que a gente chegou nesse assunto, mas eu só queria falar isso. É só pra gerar corte depois. Obrigado. Mas enfim, não sei. Entendemos, entendemos. Mas é isso mesmo, tem uma padronização do que é aceito como normal, né, e tudo que foge essa suposta normalidade é taxada de alguma maneira, né. Uhum. Você não é um homem branco, hétero, católico, rico, Rico que que gasta todo o seu tempo pra ficar fazendo o mais seu rico. trabalhar para você, você não tudo isso é inválido. Sim. E cara, vamos lá, falando de gostos individuais, essas coisas e histórias e tudo mais, vejo atrás de você no seu cenário que você tem muitas coisas de games também, né. Qual que é a tua história com os games? Cara, assim, eu acho que os acho não, tenho certeza, os games estão comigo há mais tempo do que a própria leitura, né. Porque
passava muito tempo jogando coisas, tipo, quando eu era mais novo, desde 8 anos até, sei lá, 16, 17, eu estava jogando Ragnarok Online, aí mas também muito PS1, joguei muito PS1, tive PS1, eu era apaixonado por aquele negócio. E aí e é justamente o que me interessa. Eu não demorou muito a eu entender que o que me interessava também, dentro dos jogos também, são as histórias. Então eu gosto muito de jogo narrativo também, mas, tipo assim, sei lá, um dos meus jogos favoritos foi The Witcher 3, que depois de jogar quase 200 horas, eu tive que apagar, porque eu não conseguia parar de jogar. Por Uhum. exemplo, porque teve um dia que eu comecei a jogar depois do almoço, quando eu olhei para o lado, estava de noite. Eu disse: "Não, já tá deixando de ser saudável". Mas, cara, eu entrei nesse assunto porque eu acho que eu tenho uma história muito parecida com a sua nesse ponto. Os games estão mais há mais tempo comigo do que a literatura também. E o meu interesse nunca foi o desafio de passar de fase, o desafio de enfrentar os eu gosto da história. Eu sempre É, gostei muito de RPG, eu gostei muito, de alguns action games, pra saber o que que vem depois, como aquela narrativa é construída, e foi isso que me levou pra literatura. Hoje as pessoas separam muito as 2 coisas, mas eu acho que se não fosse o meu interesse pelos games, eu não saberia o quanto eu gosto de fantasia, que foi o que me trouxe pra leitura, né. sim. E, inclusive, eu já tive essa discussão com a noiva de um amigo meu, um dia que ela estava implicando com ele, falando: "Ah, você tem que parar de jogar tanto videogame", e ela foi tentar me usar de exemplo na minha frente, né. "Veja o Fábio, o quanto ele lê", eu falei: "Calma lá, o jogo que ele está jogando tem uma história. Eu não vejo diferença nenhuma na história do livro que eu tô lendo e do jogo que ele tá jogando. Se for por Exatamente. isso, não me use de exemplo." Pois é, eu penso dessa mesma forma, tipo, o que me encanta tipo, tem jogos que eu jogo, tipo, eu jogo Magic, aqueles, né. O Uhum, Magic não tem história, mas outras coisas, o que me segura em jogos, por isso que eu não, hoje em dia eu não consigo mais jogar tanto, não consigo jogar um MMO ou jogar um LOL, porque não tem história, eu tenho que ter essa linha que me conduza de um ponto, né, narrativo, para me sim. segurar nas coisas. Por isso que eu Eu gosto tanto de cinema também. eu até faço essa brincadeira, que o bom de você começar a se intitular escritor, que daí tudo que você tá fazendo, você fala que você tá estudando, né. "Ah, você tá É, jogando", "Não, eu tô estudando narrativa, calma lá." é uma possível inspiração isso aqui. É uma possível inspiração, exatamente. Só que eu vou precisar de 200 horas de jogo pra poder chegar no final da história e entender, então é um investimento muito longo, né. Já diria Bakhtin, para compreender a narrativa completamente e dar acabamento, você tem que ir do início ao fim para compreender o sentido criado. Mete essa Exato, na próxima. exatamente. E pra quem acompanha o podcast aqui já tá cansado de saber, eu vou dar sempre o exemplo disso daí de Bartleby. Cara, eu sempre vou falar do Bartleby, porque é exatamente isso. Você entende o livro no último parágrafo. Se você não leu ele até o último parágrafo, você não tem o entendimento completo do livro, porque você chega no último parágrafo, você recebe uma informação que você olha pra trás e fala assim: "Eu estava entendendo tudo errado." Por isso que eu sou contra e eu critico um pouco as pessoas que têm essa vendem essa ideia de que se você não gosta de um livro, você pode criticar ele antes de ler inteiro. Eu acho que não. Acho que primeiro lê inteiro pra depois você chegar e falar: "Não, realmente é uma merda e agora eu vou criticar." Porque tudo bem você como leitor, é seu tempo, você não quer ler, tudo bem, mas agora você é criador de conteúdo, acho que você tem que ser um pouco mais razoável nesse ponto. Leia o livro inteiro pra depois criticar, pelo menos. O único que eu desisti esses dias foi o Criaturas, alguma coisa, Impossíveis? Alguma coisa assim. Que aí eu até fiz um vídeo, mas eu nem detono o livro, eu explico por que que eu desisti. Porque eu descobri que eu não consigo mais vestir a capinha de Winnie com 12 anos ali para ler. Mas tinha que ser um pouquinho mais profundo para me interessar. Aí eu só larguei, sabe. A conclusão que eu cheguei não é: "É ruim", é: "Não é para mim". Não é pra mim, exatamente. O que eu gosto de falar não é para o meu paladar literário, mas vamos lá, o Renan falou que ele é muito julgado por jogar qualquer jogo no fácil, mas pra mim a narrativa é a melhor parte de um jogo. Cara, se você olhar jogos mais recentes, eles além do easy, tem a opção narrativa, que é só pra pessoa acompanhar a história, é assim, desafio zero e viva a história. Exatamente. É engraçado a galera chega assim: "Tá jogando errado", mas se no jogo tem a possibilidade, então não tá jogando errado. É uma possibilidade. Senão os caras tinham cortado a possibilidade. Dark Souls, não tem opção.
Eu tinha um amigo que usava muito essa frase: "A ferramenta permite? Se a ferramenta permite, eu estou usando do jeito certo". Mas é. Cara, eu tenho que jogar nesse modo narrativo, quando eu quero entender história, jogos de estratégia. Porque eu sou aquele cara que, assim, eu sou muito seguro. Eu só começo a mover os meus exércitos quando a minha base tá muito bem construída, quando todas as minhas defesas estão muito bem instaladas, ou seja, pra eu passar uma mísera fase, eu levo 4, 5 horas. Então Já eu tá tenho mais que precisando. exatamente, eu sou não sei se você gosta de anime, eu sou o Cautious Hero, que tem aquele anime do cara que ele vê um slime desse tamanho, ele usa o golpe mais poderoso dele possível, porque ele só vai no seguro. Eu gosto de animes. Quais você gosta? Vamos falar de anime. Esse que eu assisti mais recentemente foi Jujutsu, que eu acho legal. Eu gosto de Jujutsu, cara. Aí terminei Hell Paradise, a segunda temporada, muito bom. Mas gosto muito do One Piece, mas One Piece eu só leio. Eu leio só mangá. Tem One Piece. Cara, Aí eu gosto muito. Assisti tudo do Estúdio Ghibli, vi tudo. Maravilhoso. Meu sonho é escrever uma coisa. Então, assim, eu fiz uma coisa tão boa quanto isso aqui, que ali é fora de série. Sabe? cara, o One Piece já foi o anime da minha vida, mas pra mim deu já. Cara, eu comecei a acompanhar aquilo com 17 anos, hoje eu tô com 39 e o bagulho não tem data pra acabar. Chegou uma É, hora que eu não julgo quem desiste pelo caminho. Assim. Ainda tô aqui nesse barco até o final. não, o meu problema é que, assim, cara, até Water 7 ali, até o Time Gap de 2 anos. Era Sim, uma história que te entregava muito mistério e algumas respostas. Então você queria saber o sim. que que era o governo mundial, o que que era século perdido, o que que eram aquelas pedras e tal. Depois do Time Gap é só batalha. Sim. E O que eu sinto é que o que o Oda fez? Naquele início, ele desenvolvia muito bem os personagens. Aí dali pra frente é tipo assim, tá resolvido, os personagens estão desenvolvidos. Agora é só a história, é só porrada e vamos mexer os bonecos aqui pra concluir. Se um dia concluir. se um dia concluir, exatamente. É porque também tem esse negócio, ele criou tanto mistério aí, vai encaixando mais. Você fica pensando quando é que esse cara vai amarrar tudo, tá ligado? Tanto que eu não espero um final magnífico, porque eu acho que vai ser difícil amarrar tudo. Acho que em algum momento ele vai. É isso aqui, amarra e o que ficou sem resposta, fica sem resposta. E é isso. Exatamente. Até porque o homem tá ruim de saúde, né? Vai chegar um dia que ele vai falar: "Eu só quero Né? terminar". Ansiou. Tem lá dos seus 55 anos, já é considerado senhor. Já. Não, e ele tem bastante problema de saúde, até por isso que tem tanto gap, né? Tem vezes que fica um mês ali sem lançar capítulo nenhum, porque ele tá ruinzinho. Uma vez ele colocou. Eu lembro que no mangá, às vezes ele coloca. Respondendo as perguntas das pessoas. Teve uma vez que ele colocou os horários de trabalho dele. Bicho, ele dorme tipo 3 horas por dia, 4 horas por dia. Como é que o ser humano não vive com refluxo? Putz. Possível, pô. Não desenvolver um refluxo crônico dormir 3 horas por dia. Sim. Mas, Winnie, vamos lá. Cara, como eu já tinha te prometido lá no começo, 9 horas pra você não levar bronca da patroa, pra você poder jantar tranquilo, então vamos caminhar pro final aqui. Beleza. Cara, os últimos passos aqui são sempre umas perguntinhas que eu faço para criador de conteúdo, são três, tá? Uma delas eu acho que eu sei a resposta, porque eu já fiz essa pergunta no meio do episódio aqui, mas eu vou fazer oficialmente novamente, que é assim, cara, quem é um escritor inspiração para você? Um escritor, um Vamos lá. criador de histórias, tá? Pode ser um roteirista, pode ser qualquer um, assim. Quem é um criador de histórias de inspiração pro Winnie? Vou jogar dois, então. Manda brasa. Um é o Philip K. Dick, que já falei, que é, para mim, meu ator favorito. E o outro é um diretor de cinema, que eu também já falei dele aqui, que é o David Lynch, que para mim fez a melhor série de televisão de todos os tempos, que é Twin Peaks. E tem filmes magníficos, que é um melhor que o outro, assim. Então, para mim, eles são os caras, assim, de criação. Tem outros também que eu gosto muito, mas para mim eles estão no topo. Legal, legal. Cara, o que Dick eu quero conhecer mais dele. Eu...
tô numa vibe, eu quero investir mais em ficção científica agora esse ano, porque eu acho que Sim. eu deixei a ficção científica meio de lado nos últimos anos. E não é que eu esteja cansado de fantasia, é só porque, cara, eu quero sair um pouco desse mundo e ir pra ficção, e o Kid, é um dos. Eu quero conhecer os pais da ficção científica, né? Eu já conheço o Sim. avô, que é ali a galera do Verne. Agora eu quero ir pra essa galera. Cara, eu quero ver quero ler K. Dick, quero ler o cara do 2001, Odisseia no Espaço. Sim, que é o Isso, Arthur C. Clarke, o Arthur né? C. Clarke, exatamente. O Asimov eu já conheço, né? O Asimov eu conheço de longa data, mas né, eu quero. O C. Clarke é um que eu quero ler mais também. Mas, cara, tu vai gostar. Eu tenho certeza que do Dick, cara, fica estranho falar assim. Eu Do ia falar K. isso. Do A, K. qui- Dick, tu vai a, gostar. a quinta série em mim levou essa piada para outro caminho, mas tá tudo certo. Mas vai gostar, é um cara muito bom. Agora, outra pergunta que eu preciso te fazer. Cara, criador de conteúdo. Quem é uma inspiração pro Ini pra falar assim, tipo, cara, eu. Essa pessoa me inspira. Não que você queira fazer igual, até porque você acabou de lançar um vídeo dizendo que não é pra copiar o coleguinha, mas. Quem é uma inspiração pra você, cara? Tem algum. É porque minhas referências assim, na criação de conteúdo, elas são meio espaçadas, assim. É muita gente. Eu até tenho dificuldade. Tem algumas galera que eu acompanho há muito tempo que deu essa start, né? O próprio André do Motivo fala de Mesh, que é completamente diferente do que eu faço. Aí tem o Vinícius dos Dois Quadrinhos, tem o Alexandre Link do Quadrinho na Sarjeta. Então, que eu passei muito tempo acompanhando muito esses caras que falam de quadrinhos, né? Então, eles ainda são pessoas que me inspiram muito, assim, de desenvolver, assim, alguns assuntos e tal. Eu acho que é esses aí. Legal. Cara, o Quadrinhos na Sarjeta tem aparecido muito por aqui. Eu tenho que começar a dar mais atenção pra esse canal, porque várias pessoas. É Inclusive, legal. meu psicólogo já falou pra eu acompanhar, porque ele falou que eu vou gostar muito. É bom. Ele faz aqueles vídeos de 1 hora e tal, mas trabalhando ali vai ouvindo, vai fazendo. Quando não tem que pensar, né? Que às vezes o cara tem que ficar trabalhando aí, pausa, aí faz o que tem que fazer, dá play de novo, aí faz. Quando você não tá no modo Minion, né? Aliás, quando você É, tá no modo Minion e você só precisa executar tarefas, você fica ouvindo. é. E por último, a pergunta mais polêmica. Quem seria um autor superestimado pro Win? Eu vou fugir da resposta que todo mundo dá. Que é o Ah, Rafael. esse cara Rafael. acompanha o podcast, é disso que eu gosto. Eu vou fugir. Só li um livro do cara, eu não posso julgá-lo. Mas Aham. tem um que eu gosto, mas eu acho ele superestimado ao mesmo tempo, que é o Stephen King. Eu, eu vou falar mesmo. Porque assim, eu gosto, tipo, eu gostei muito do It e a Coisa. Mas eu, até agora, eu acho que eu li uns 5 livros dele, 6. E pra mim ele sempre tem um probleminha que eu fico, pô, é sério. Tipo, ele tem uma mania de, ai, agora eu vou chocar vocês, viu? Agora se segura. Olha, você descobrir que, na verdade, ele é filho da mãe dele com o tio dele. Ele tem esses negocinhos assim. Tanto, o povo fala muito dos fins dele, né? Mas eu acho que o grande problema para mim dele é que pô, ele tem tanto esse negócio de querer horrorizar e tal, que ele mete umas que eu fico, pô, nada a ver, velho. Não me chocou, só foi de graça, assim, tá? Aí eu acho que a galera bota ele muito como um dos grandes e tal, tal, tal. Tipo, tem um de terror que eu acho que é melhor que eu sou péssimo com nomes, mas é o cara que fez o Hellraiser. Tu lembra o nome dele agora? Esqueci o nome. Ah, cara, É porque os livros que eu tenho dele estão lá dentro. Mas fez livros de sangue, tem que jogar no Google. eu estou fazendo isso nesse momento. O Clive Barker. O Clive Barker. Pronto, eu acho ele um contador de histórias de terror, de horror, superior ao King. Desculpa, pessoais que são muito fãs, esse aqui tem muitos fãs, mas eu gosto de vez em quando falar mal, inclusive com o Renan, que é esse Renan que tá aí, é meu amigo. A gente gosta de falar mal do King juntos, ao mesmo Cara, tempo gosta dele, mas. eu tenho um Né? problema com o King que eu canso muito pra ler livro dele. Eu saio muito cansado da leitura. Tanto que, É, assim, eu estou há 15 anos lendo A Torre Negra porque, cara, é um livro por ano, no máximo. Eu não consigo é pegar um, e colocar um atrás do outro e tal. Eu saio exausto eu, do. Oi? A Torre Negra é um que eu não leio nem a pau. Nem se você me pagar, eu leio esse livro. Não Por leio. quê?
Porque eu tenho justamente essa impressão que vai ser muito desgaste para uma coisa que eu acho que eu não vou gostar tanto. Tipo, ao mesmo tempo eu vou dizer, as ideias são muito boas, que ele tem isso, tipo, ele tem ideias muito boas, mas eu achei ele estica muito, ele arrasta muito. Aí às vezes eu ficava pensando, o o It a Coisa, eu fiquei, se ele tirasse 300 páginas desse livro, que já tem mais de 1000, ótimo, velho. Ele dá umas enchidas assim que E, às vezes cara, não vale a pena o desgaste. Às vezes vale. é, It valeu. e, Vai. e assim, não sabia, descobrir na inocência é um dos fandoms mais complicados de mexer que tem na literatura, cara. Eu fiz Por isso que eu não fiz nenhum vídeo, cara. Eu fiz só uma postagem um tempo atrás falando que, na minha experiência com a leitura de Torre Negra, ela é uma história que ela perde embalo. É uma história que, assim, os primeiros livros são muito bons, os últimos já não são tão assim. Não é que eles são ruins, mas comparando os primeiros com os últimos, eu não li o último, né? Eu fui até o penúltimo, mas o penúltimo uhum. ele é muito chato, cara. E comparando, ela perde muita qualidade, a história no meio do caminho. Cara, a galera entendeu que eu tava falando, que a história é ruim, e começaram a fazer escarcéu nos comentários. Gente, eu só disse que. Inclusive, eu disse que os primeiros livros são muito bons, mas que os últimos não são tanto. Mas não, se você não diz que Torre Negra é perfeita, ótima, maioral, você tá muito errado e você tem que apanhar. E, cara, é um fandom complicado, cara. É por isso que é a primeira vez que eu falei isso na internet. Eu tenho medo do fandom do Cara, é que assim, fandom é um negócio complexo, né? Eu sou é, muito fã do Tolkien e eu tenho medo do fandom do Tolkien, sendo é membro muito do tóxico. fandom do Tolkien. Porque, É, cara, fandom é um negócio muito complexo, cara. O pessoal se ofende muito fácil. pois é. Muito fácil. E por isso que tem uma galera também que ao mesmo tempo tem essa galera que você não pode falar nada, ou às vezes você nem faz uma crítica, você pontua uma coisa, a pessoa já se inflama. Mas também tem aquela galera que exalta muito, tipo, eu não gosto de acompanhar quando a pessoa é um fã deslumbrado, tipo, é muito fã do Tolkien e parece. É, eu ligo o alerta quando o cara diz o professor. Aí eu ficava assim, "Mas eu não tenho problema em chamar ele de professor porque ele é um professor. Mas dá um alerta do cara, tipo, tudo que ele faz é perfeito. Se você assim, não, tem umas coisas assim que eu acho que ele foi improvisando no caminho. Aí, não, ele sempre pensou em tudo. Mas se você pesquisar um pouquinho, você sabe que ele foi arrumando as coisas no caminho, né? Tipo, ele tem a base do mundo, do universo, mas todo escritor vai Cara, fazer isso, né? Vai tanto amarrar as que coisas. ele mesmo assumiu que até Valfenda, o anel do Frodo, não era um anel. Ele descobriu depois, ele, tipo, cara, era um anel da invisibilidade, era um anel mágico, que ia fazer eles encontrarem o anel do sal. Aí quando ele chegou em Valfenda, ele olhou e falou, cara, não, vou voltar pra trás e vou escrever tudo isso aqui pra ser... Tanto que, óbvio, no Senhor dos Anéis você não pega isso, porque ele reescreveu, mas no Hobbit é só um anel da invisibilidade. É, Tem nada demais naquele anel. E realmente, cara, a galera tem isso, é muito difícil, cara. Eu levei 2 anos de criação de conteúdo pra começar a falar de Tolkien. E ó que eu tô há 20 anos no fandom do cara, mas é porque eu sei que é difícil. é difícil. Eu tenho vontade de reler. Talvez eu releia esse ano, aí eu faça alguns vídeos. Aí talvez. Acho que eu não vou ter um que falar mal, aí ninguém vai ficar chateado comigo. Então, mas esse é o problema que eu vejo. Eu não falo mal do Tolkien, só que assim, você disse Maia e você disse Maier, e É, Maier é plural. No singular é Maia. Você não sabe nada. Gente, releva. é. Chato, chato. A única vez que eu fui chato, mas foi porque não deu. Tá? Eu lembro que ele falou isso aí, eu lembrei que eu tava na faculdade. Aí eu tava falando de Tolkien, aí uma menina disse assim: Tu já leu o Hobbit? Aí eu fiz o Hobbit? O Hobbit. O Aí Hobbit. não deu. Eu só fiz o Hobbit. Eu só Aí tô. ela ficou chateada porque eu corrigi. Mas tanto faz, é outra língua. Você foi mal, é que eu conheço como o Hobbit, não o Hobbit. Eu só sou chato assim, mas é porque daí eu sou implicante mesmo com a galera que chama de Crônicas de Gelo e Fogo de Game of Thrones, né? Eu sempre falo, tipo, você tal coisa de Game of Thrones. É, porque é o primeiro livro só, né? Não, o primeiro livro é bom, cara. Tem uma série que tu gosta, que eu insisto em chamar ela de O Último Reino, porque eu só li esse livro. Ah, Crônicas Saxônicas, sim. É, eu só li ele, aí eu chamo ela toda assim porque eu só li ela.
Mas Então não deu pra. ela sofre do mesmo ponto, porque tem a série de TV e a série de TV se chama O Último É, Reino, né? Então muita gente chama assim. Só que Crônicas Saxônicas ela ganha por um ponto, que é mais fácil falar Crônicas Saxônicas do que O Último Reino. Então a galera é. acostuma depois a chamar pelo nome certo. Beleza. Winnie, então é isso, cara. Chegamos ao fim, tá? Vamos ao momento mendicância do final. A gente já fez no começo, mas no final por quê? Porque tem gente que chegou agora, não acompanhou o começo, então vamos mendigar. Inclusive, o começo tá lá no outro vídeo, porque eu tive que abrir a live de novo. Depois eu vou ter que costurar os dois. Mas aí, manda aí, cara. Quais são seus arrobas? Como que as pessoas te encontram? Então, galera, eu tô atualmente em 3 redes sociais. Eu tô no Instagram, no TikTok e no YouTube. Nessas 3 redes, com o mesmo arroba, winnie.barros. Se você procurar, você não vai achar outras. Poucas pessoas têm o mesmo nome que eu. E lá eu falo de um bocado de coisa, literatura, eu gosto de enfiar umas coisas de filosofia no meio, atualidades, tal, porque é isso, eu gosto de falar de muita coisa e é muito um espelho das coisas que me interessam. Então, se você for lá e ver que você gosta, vai lá, me segue e basicamente lá eu sou a mesma pessoa que eu tô aqui, a mesma personalidade, as piadinhas besta e falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, basicamente. E é isso aí, gente. Então, assim, tá aqui na descrição do vídeo ou na descrição do episódio no Spotify. Tá aqui, tá? Todos os arrobas dele: TikTok, Instagram, YouTube, @Winnie Barros. Só olhar na descrição aqui e seguir. Siga o cara, vale a pena. Tá? E, pra quem não me conhecia, me conheceu acompanhando o podcast. Normalmente eu não tenho esse pensamento caótico que eu tenho aqui, tá? É porque eu realmente me desorganizei depois que eu chutei o cabo de internet e estraguei o episódio aqui. Daí depois o meu pensamento bagunçou. Mas, assim, ele é um pouquinho mais organizado. Pode me seguir lá. @Fabão Ferraz também em todas as redes, tá? TikTok, Instagram, YouTube. Ou no Spotify. O podcast fica lá com o nome dele mesmo, né? Na playlist Resenha do Errante. Me sigam, vai ajudar muito todos os projetos. É isso. Winnie, obrigado mesmo por ter participado, cara. Espero que você tenha gostado, espero que o caos não tenha sido tão grande pra você. É, Também, bicho. Se precisar, pausa no momento, vem. Aí eu vou estar até no. Eu já vi uma vez. então, beleza. Vamos fazer um especial do Kidik quando eu ler. Aí eu te chamo de volta pra gente falar, pelo menos de Blade Runner. Vamos fazer um especial Blade Runner, pelo menos. Pronto. Fechou? Então é isso, cara. Obrigado mesmo, cara. Obrigado por ter participado, obrigado por ter ajudado, compartilhado e tudo mais. Foi um prazerzaço te receber aqui. E Valeu, também mano. todo mundo aí que acompanhou no ao vivo ou que está acompanhando em 2038. Agradeço a todos vocês por aguentar meu caos controlado ou às vezes descontrolado por aqui. Agradeço todo mundo. Agradeço todo mundo que participou no chat, todo mundo que acompanhou. É isso aí. Muito obrigado. Winnie, mensagem final pra galera? É isso aí, galera. Foi boa. Grato aí por participar, grato por me chamar. Fiquei muito feliz de verdade de estar aqui. Achei muito legal o papo. E é isso, gente. E como diria o ET Bilu, busquem conhecimento, tá? É isso. Não tenho o que acrescentar. Melhor mensagem final. Valeu, galera. Até mais.